Ok. Então, boa tarde, pessoal, e muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Muito bem-vindo também a quem estiver ouvindo a gravação. Hoje que nós temos, assim, com gratidão, né, e o encerramento desse capítulo que com certeza foi muito importante a muitos, porque as lições dele foram muito práticas, muito utilizáveis no dia a dia, que é o perdão e o relacionamento santo, capítulo 17, e hoje é um encerramento, a chave de ouro dele, e Jesus concluindo ele ao falar sobre as condições da paz. Na seção 7, fica na página 392. E eu acho que o ponto alto desse capítulo foi, então, o estabelecimento de metas e também o chamado para a fé, que estabelecer a meta antes dos acontecimentos, antes dos relacionamentos, o que nós queremos que venha disso, é isso que vai determinar o que a gente vai experienciar. E depois de estabelecida a meta, é o momento da fé, porque é essa que garante a nossa experiência da meta. A meta sempre acontece, mas a nossa experiência. E hoje, em conclusão, nós vamos ver a condição da paz, que é essa meta nova que, se nós somos estudantes do curso, com certeza é isso que nós queremos. A paz em lugar do caos do ego. Para nós já deu de ego. Quem é estudante do curso é porque, com certeza, quer essa mudança na mente. E antes, então, de vermos o que Jesus tem a nos dizer nessa sessão, nós vamos fazer o que a gente sempre tem feito, que é o próprio estabelecimento da meta de encontro para a nossa reunião. E, para isso, convido vocês a, a me acompanharem e, se sentirem à vontade, podem também buscar, como eu sempre busco, uma respiração mais pausada. Isso para aquietar os barulhos mentais, para se colocar num estado mais sereno, mais tranquilo, onde a nossa capacidade de aprendizagem flui com mais lucidez, e com isso nós oferecemos o melhor da nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, para que ele nos coloque aquilo que ele sabe que nós precisamos aprender para realmente termos condições de decidir a favor da verdade. Então, com a meta estabelecida, que o Espírito Santo seja o nosso condutor nesse horário, nessa hora, nós estamos prontos para vermos o que Jesus nos colocou sobre esse encerramento do capítulo do perdão e do relacionamento santo. E nessa sessão 8, as condições da paz, na página 392. E nós começamos com ele vendo que o instante santo nada mais é do que um caso especial ou um exemplo extremo daquilo que todas as situações são destinadas a ser. Nós sabemos que pelo ego as situações são destinadas a ser N coisas, mas sempre na forma de caos, sempre de um modo que nós não sabemos quais os resultados que vêm. E já no instante santo, que ainda é aqui dentro do sonho, por isso que ele é um caso especial, porque tudo aqui no sonho é especial. Porque aqui no sonho, nossa mente, ela não consegue ainda perceber a totalidade da consciência da mente de Deus, porque nós nos identificamos apenas com uma parte da mente. Nós nos identificamos apenas com uma consciência diminuta da mente, com isso que nós chamamos aqui de nossa personalidade individual. E como nós temos que partir
de onde nós estamos, e já que nós estamos conscientes apenas de uma personalidade individual, o Espírito Santo precisa nos ensinar a partir dessa consciência individual, dessa percepção. Por isso que ela se torna um caso especial, o instante santo. Embora ele seja o mesmo para todos, embora o instante santo seja o reflexo do céu, ele aqui, na nossa experiência, então ele se transforma num caso especial, ou como ele diz aqui, um exemplo extremo daquilo que todas as situações deveriam acontecer. Em tudo que nos afeta, em tudo que vem a nós, o propósito do Espírito Santo é que coloquemos para isso a meta do instante santo. E o instante santo sempre é um reflexo do céu. O instante santo, ele é um reflexo da paz. Então, em outras palavras, a meta do Espírito Santo para todas as situações aqui é que alcancemos a paz através delas, transcendendo elas, porque elas são aquilo que estão nos impedindo a paz aqui pelo ego. Então, o Espírito Santo tem a meta muito clara de transcender o propósito de nos impedir a paz, de obscurecer a paz, e com isso liberar de novo a consciência da paz na nossa mente, porque essa é a nossa única falta, é não sentirmos a paz na mente. Isso nos faz sentirmos fora do céu, fora do nosso lar, fora da nossa realidade. Mas continuando aqui no 1:2, o significado que o propósito do Espírito Santo deu a ele, ao instante santo, também é dado a todas as situações. Então, o Espírito Santo, ele não tem um propósito para uma situação e outro para outro. Ele coloca o mesmo propósito de paz para toda e qualquer situação. Não há graduação nisso. Não há uma mais difícil e outra mais fácil do Espírito Santo estender o seu propósito. Por isso que ele dá o mesmo propósito, nós podemos perceber de formas diferentes, mas o resultado é o mesmo, a paz, em todas as situações. Ele convoca a mesma suspensão da falta de fé, que é afastada e deixada de lado, de forma que a fé possa responder ao chamado da verdade. Isso aqui a gente viu na aula anterior, na aula passada, o quanto nós ainda precisamos corrigir a falta de fé na nossa mente. Então, já sabemos que precisamos estabelecer a meta, e sabemos também que a falta de fé, ela nos impede de alcançarmos para a nossa experiência o resultado da meta. Então, por isso que o Espírito Santo nos coloca. Então, o que vai suspender essa falta de fé? Como é que eu vou fazer se eu não tenho a fé na meta? Eu quero a meta, mas eu não tenho a fé. Então, e o Espírito Santo diz: nem isso nós precisamos fazer, até isso nos é dado. Então, quem suspende a falta de fé, de modo que a fé venha à nossa consciência? É um instante santo. Então, de novo, o instante santo é um recurso de aprendizagem do Espírito Santo para nós, que atende a todas as nossas necessidades. Ele é aplicável a 100% a todas as situações e é o instante santo que vai suprir a falta de fé. Porque falta de fé todos nós temos, ou não estaríamos identificados com o ego, ou não estaríamos identificados com um ser individual fora do nosso ser real, fora do Cristo. Então, o recurso para deixar de lado a falta de fé é o instante santo. E o instante santo é aquele instante que a gente se identifica ou permite que o Espírito Santo seja o nosso guia. O instante santo é o exemplo brilhante, a demonstração clara e inequívoca do significado de todos os relacionamentos e de todas as situações quando são vistos como um todo. Então,
quando nós vimos todas as situações que nos afetam, a partir da mentalidade do todo, a partir da mentalidade que fez a situação, que é o lado de cá e o lado de lá da situação. Porque nossa consciência, ela vê apenas uma parcialidade, ela vê apenas o lado daquele que eu estou me identificando. A nossa consciência, ela não consegue perceber o que está do outro lado. Então, quem que consegue voltar a trazer de volta a nossa consciência a totalidade? É no instante santo. Então, o instante santo, ele acontece a partir da nossa mente íntegra, a partir da nossa mente total, que desmembrou, depois da totalidade, ela desmembrou, e a consciência foi junto no desmembramento. Por isso que tantos bilhões de consciências aqui. Então, o instante santo, ele está a um nível acima da divisão da consciência. Então, o instante santo, por isso que ele dá significado a todos os relacionamentos, porque ele está onde antes da fragmentação ter sido feita. E antes da fragmentação, a nossa mente, ela é a mente de Deus, então ela é puro amor. Então, o instante santo, ele traz essa lembrança do puro amor para os relacionamentos. E isso cura o relacionamento do propósito do ego. Isso faz com que o propósito inicial do ego, que é separar, se desvaneça e volte de novo o propósito dos relacionamentos do amor, que é estender amor. Ou dar amor onde ele é visto em falta. Aqui no 5, a fé aceitou cada aspecto da situação e a falta de fé não forçou nela nenhuma exclusão. Então, o instante santo é nele que o propósito da fé se realiza, no instante santo. Então, no instante santo, a fé, ela aceita cada aspecto da situação. Ela vê os milhares de aspectos individuais e ela olha além. Ela olha para o que gerou esses aspectos individuais. E o que gerou é um equívoco de um único pensamento. Mas ela olha mais além ainda. Ela olha além desse único pensamento equivocado e ela vê a santidade da mente, que nem sequer isso ela fez, ela sonha que fez isso. Então, isso a fé faz. E por isso, com essa fé, a falta de fé, ela não consegue trazer nenhuma exclusão. Por isso que no perdão ninguém é deixado de fora, porque a falta de fé é que faz exclusão. A falta de fé exclui os nossos irmãos da nossa certeza de que eles são Cristo. A falta de fé exclui a certeza que o irmão vai cumprir o propósito santo da liberação do amor que a fé traz. Então, só que no instante santo, como ele diz aqui, a falta de fé, ela não força isso, ela simplesmente desaparece, graças à fé. É uma situação de perfeita paz, simplesmente porque deixaste que ela fosse o que é. Então, se nós permitirmos apenas não interferir com a paz, permitir que ela seja o que ela é, o instante santo, que é o veículo onde a paz é trazida à nossa consciência, a paz simplesmente cuida do restante. Então, por isso que simplesmente ela acontece, ela volta à nossa mente. Não somos nós que fizemos o atributo da paz, mas nós podemos parar de interferir com aquilo que ela quer ser, com o que ela é. Essa simples cortesia, então, de permitir que a paz seja o que ela é, através do instante santo, essa simples cortesia é tudo que o Espírito Santo te pede. Então, olha quão pouco o Espírito Santo nos pede e quanto ele nos dá em troca. O Espírito Santo só pede para nós pararmos de interferir. E, em troca, ele nos dá a consciência da paz completa, a consciência do próprio céu de volta. Em troca,
de nós apenas não interferirmos com o que a paz é. Permite que a verdade seja o que ela é. Então, a verdade e paz pode-se dizer aqui que sejam sinônimos, porque a verdade é paz e a paz é verdade. Então, permitir que a verdade de Deus seja o que é. Isso está acima de nossos equívocos. Então, largar de nos apegar a nossas crenças equivocadas e permitir que a verdade, ela mesma venha a nós. Não há invadas, a verdade, né? Não há invadas, não há ataques, não interrompas a sua vinda. Deixa que ela envolva todas as situações e te traga paz. Então, olha quão simples. Simplesmente na nossa situação de conflito, quando estivermos amedrontados, quando estivermos com uma situação que aparentemente aqui na forma nos pareça tão difícil, dar um passo de lado e permitir que o pensamento da verdade, que ele venha a nossa mente. E é ele que vai trazer a paz, esse pensamento da verdade. Não é a situação resolvida dentro do conflito, dentro da forma que tem essa capacidade de trazer paz. É a capacidade de nós mentalmente permitirmos que o pensamento da verdade, que o pensamento do Espírito Santo, que a versão do Espírito Santo venha à nossa mente. É isso que vai trazer a paz. Nem mesmo a fé te é pedida, pois a verdade nada pede. Olha, então, que moleza. Nós nem precisamos nos sentir culpados por não termos fé. E não temos mesmo, por isso que estamos ainda numa situação dual aqui. Então, nem mesmo a fé nos é pedida. Por quê? Porque a verdade, ela não pede nada, ela não exige nada, ela simplesmente precisa ser aceita. Ela só quer entrar, ela só quer ser bem-vinda. E ela vai suprir a falta de fé. Não é nós que precisamos suprir a falta de fé. Deixa que ela entre, a verdade, né? Deixa que ela entre e trará à tona, terá para ti a fé de que necessitas para a paz. Então, aqui está o segredo de como suprir a fé. A fé não é uma coisa que nós, com a nossa condição de consciência individual, podemos suprir, porque nós estamos confusos demais e sequer temos uma visão do todo. Então, como que eu posso botar fé naquilo que eu não conheço, porque eu joguei fora, porque eu não estou consciente? Então, como que, se eu não posso fazer essa fé, como que ela pode vir a mim? Aqui está, então, a resposta, como ele diz, deixa que a verdade entra, e ela, a verdade, trará à tona e manterá para ti a fé. Então, de novo, é só uma escolha de mental, é só uma escolha de parar os pensamentos do ego por um instante, eu como tomador de decisão, parar de me identificar, não é nem parar os pensamentos do ego, eu ainda continuo ouvindo eles, mas parar de me identificar com eles, parar de acreditar neles, dizer, ok, já ouvi tua versão, ego, eu já sei o que tu tá me dizendo, mas agora eu quero ouvir a versão do Espírito Santo. E aí se aquietar, e se não souber fazer de outra forma, pense nas linhas do curso. O que o curso diria isso? O curso aqui é 100% as palavras do Espírito Santo. E aí refletir, permitir que esses pensamentos, trazer à luz da verdade aquilo que está nos perturbando. Aquela situação, aquele pensamento de medo, aquele pensamento do ego que está nos perturbando, trazer ele à luz do pensamento do Espírito Santo. Como ele diz aqui, isso vai permitir que a paz venha à nossa consciência. Mas não te levantes contra ela, não te levantes contra a verdade, pois contra a tua oposição ela não pode vir. Então, a única coisa que pode bloquear a verdade da nossa consciência é nós querer continuar ruminando o ego, é nós impedir dela de entrar. Esse poder nós temos, o poder
de bloquear a consciência da paz na nossa mente. Por isso que Jesus faz esse único apelo, essa única exceção. Porque a paz, ela vem por si só, onde ela é bem-vinda, eu não preciso fazer nada. Mas a única exceção, o que eu não posso deixar de fazer, é não nos levantar contra ela. O que, que é ela? Não continuar acreditando no pensamento do ego, da versão do ego. Não insistir em usar ao ego para fazer a paz. Porque daí eu estou indo contra a paz. E contra isso, se eu não me decidir pelo Espírito Santo, se eu quero ainda estar certo, em vez de ser feliz, eu quero continuar com o pensamento do ego, a paz simplesmente aguarda. A verdade aguarda. Ela espera pacientemente até ela ser aceita. E não há problema nenhum com isso, com esse atraso, com essa espera, a não ser que a única coisa é nós mesmos o sofrimento, porque o retardo da paz tem um custo muito alto na nossa consciência, na nossa mente, como a gente vai ver aqui adiante. E Jesus nos pede aqui: não queres fazer de cada situação um instante santo? Em cada situação, em cada coisa que nos perturba, em cada medo. Será que custa nós pedir um instante santo, entregar um instante para mudar essa decisão nossa? Porque todos os casos específicos são decisões nossas de sofrer, ao invés de vivenciarmos a paz. Então, será que nós não queremos isso? Com certeza, todos querem, que estão aqui querem ou não estariam, já repito, nesse estudo. Então, nós queremos isso. Pois tal é a dádiva da fé, dada livremente em todo lugar onde a falta de fé é deixada de lado, sem utilidade. Então, se nós queremos um instante santo, em troca das situações que nos afetam, então, essa dádiva do instante santo nos é dada através da fé. E a fé, ela nos é dada livremente pelo Espírito Santo, como ele diz aqui, aonde a falta de fé é deixada de lado, onde a gente deixa o ego de fora. Porque a decisão pelo ego é a mesma coisa que a decisão pela ausência de fé. Então, simplesmente nós nos unimos no instante santo ao Espírito Santo e permitimos que ele conduza nossos pensamentos. O que virá dali em diante é por condução dele, porque aí nós deixamos a falta de fé de lado. E então, o poder do propósito do Espírito Santo está livre para ser usado em seu lugar, no lugar da falta de fé. Porque não existe lugar neutro onde não existe nada. Ou é fé ou é falta de fé. Não existe um meio termo onde não existe nem fé e nem falta de fé. Um ou outro. E o que acontece naquele lugar quando a falta de fé é deixada de lado? O poder do propósito do Espírito Santo entra ali. Então, isso que é a maravilha. A nossa mente, ela não fica em branco, ela não fica a erma, ela não fica perdida. No momento que nós largarmos a falta de fé, entra naquele mesmo lugar o propósito da fé do Espírito Santo na nossa mente. E isso é poder. E Jesus segue aqui dizendo: esse poder instantaneamente transforma todas as situações em um meio seguro e contínuo para estabelecer o seu propósito e demonstrar a realidade dele. Aqui a gente não consegue, eu acho que, captar a grandiosidade que é isso. Então, o poder de instantaneamente mudar o propósito daquilo que foi feito pelo ego para nos ferir. Então, esse poder que transforma todas as situações no meio seguro e contínuo para permitir que o Espírito Santo traga o propósito da paz. Isso acontece imediatamente. E ele segue aqui dizendo: o que foi demonstrado convocou a fé e a fé lhe foi dada. Então, o que foi demonstrado? A paz que vem ao escolhermos o Espírito Santo, esse poder
que vem imediatamente a transformar aquilo que tinha sido pelo propósito do ego para ferir e transforma isso num propósito de paz, isso a fé demonstra e ela é dada nisso graças a essa demonstração. Então, é um círculo vicioso da fé. Onde a fé é recebida, ela é dada. Onde ela é dada, não há mais falta de fé. Então, é um contínuo alimentar do Espírito Santo. Agora vem a ser um fato do qual a fé não mais pode ser afastada. Então, uma vez permitida, o propósito do Espírito Santo, a fé vem, e aí ela já não é mais afastada, porque é ela mesma que está atuando. A tensão de recusar a fé, a verdade, é enorme, muito maior do que reconheces. Esse aqui é outro ponto que Jesus vai trazer agora, que explica todos os nossos malestares nesse mundo aqui. A tensão, aquele mal-estar que dá inconsciente em nós, aquele peso. Então, recusar a fé é muito pesado. Ele gera uma tensão, como ele diz aqui, muito maior do que nós reconhecemos. Mas responder a verdade com fé não acarreta tensão alguma. Então, responder a verdade com fé, seguir ao Espírito Santo é muito leve. Ele não dá tensão nenhuma. Ele nos faz flutuar de alegria no Espírito Santo. Mas seguir a falta de fé do ego tem um peso astronomicamente grande na nossa consciência. E isso explica todo o pesar. Jesus até vai trazer aqui no próximo parágrafo, ele vai falar mais disso. E seguindo aqui, como ele diz, a ti que reconheceste o poder do teu Redentor, a tensão de não responder ao seu chamado parece ser maior do que antes. Então, a nós estudantes que já nos demos conta que aquilo que nos conflita não é as coisas externas, mas que nós mesmos fizemos isso a nós mesmos, e nós ouvimos ao chamado do Espírito Santo para nos liberar disso, pode parecer que atualmente a ausência de fé, ela nos pega mais forte do que antes do curso. Isso, isso é assim porque a gente agora se dá conta do quanto não é bom viver na tensão. Antes do curso, talvez a gente estava tenso, estava com peso, mas tão acostumado já a esse peso que a gente não percebia conscientemente esse peso. Agora a gente já teve vislumbres da paz, já sentimos o que a fé pode fazer, e agora parece mais intolerável o peso de não fazer a verdade. Só que Jesus diz assim: isso não é assim. Na verdade, não é verdade que agora a tensão, o peso nos pega mais. O que acontece então? Antes, a tensão estava presente, mas tu a atribuías a alguma outra coisa, acreditando que alguma outra coisa produzia. Então, na verdade, nós sempre tivemos tensos e pesados, só que julgávamos isso geralmente nas coisas externas ou no corpo físico. Ou era doença, ou era preocupações familiares, ou era falta de dinheiro, ou era falta de perspectiva do futuro, ou era medos futuros, ou era culpa de alguma coisa errada, de uma decisão errada do passado. Então, na verdade, essa tensão, esse peso de não fazer a nossa vontade, que é fazer a verdade, que é pensar segundo o Espírito Santo, essa tensão, esse peso sempre esteve presente. Só que nós o julgávamos como se fosse que ele estava fora de nós, que alguma outra coisa o produzia, e aí nós achávamos que nós éramos inocentes em relação a ele. Daí, aparentemente, ele não era tão grande. Agora, com o curso, nós estamos aprendendo o quanto é da nossa responsabilidade o que nós sentimos, e aí, aparentemente, pode até parecer que agora nós nos sentimos com mais peso ainda, mais culpados ainda, porque sabemos que
tudo que acontece a nós, somos nós mesmos que fizemos isso, nós mesmos que produzimos isso. Então, na verdade, é apenas uma questão que antes a gente não estava ciente da origem e agora está. Então, só isso que mudou. Mas o peso era o mesmo, a dor era o mesmo. E, como ele diz aqui, ó, antes nós acreditávamos que uma outra coisa produzia, isso nunca foi verdadeiro. Nós nunca estivemos preocupados pela razão que acreditamos. Nunca alguma coisa nos fez sentir mal pela razão que nós acreditamos. Isso não foi verdade. Aparentemente, era uma falta de dinheiro, era uma questão de saúde, era um problema de relacionamento. Aparentemente, mas isso nunca foi verdade. Isso só foi a forma daquilo que estava na mente se manifestar. O mal-estar, o peso estava na mente. E estava na mente por nós não fazermos darmos apoio à verdade, por nós nos opormos à verdade, por nós estarmos alinhados ao sistema do caos do ego. A nossa mente estava conflitada porque ela estava dual. Ela não estava alinhada com o próprio ser dela, ela estava acreditando em alguma outra coisa. Isso se manifestava através de aparentemente outras coisas. Então, por isso que nunca foi verdadeiro que o meu mal-estar foi produzido pelo desemprego, pela família destruída, pela doença. Nunca foi isso. Isso só serviu de canal para a manifestação. Pois o que essa alguma outra coisa produzia era para nós, né? Aparentemente, essa alguma outra coisa produzia era pesar e depressão, doença e dor, escuridão e imagens vagas de terror, frias fantasias de medo e sonhos ardentes do inferno. E nada mais era senão a tensão intolerável de te recusares a dar fé à verdade e ver a sua evidente realidade. Este ponto, se nós queremos a cura da mente, não podemos esquecer nunca mais. Todos nós viemos por experiências, como ele chamou aqui em cima, de pesar, de depressão, de doença, de dor, etc. Se nós não tivéssemos tido essas experiências, nós estaríamos ainda aqui sonhando com a separação e achando bem bom. Então, todos nós sabemos o que isso significa. Jesus também reconhece isso. Só que o que não podemos nunca mais esquecer que a tensão, que aparentemente tensão é que é aquele peso, aquela dor, aquele pesar da alma, aquilo que é o oposto da paz. Isso que nos pegava, que era tão intolerável para nós, isso só nasceu porque nós nos recusamos a dar fé à verdade. Nós nos recusamos a admitir dar fé a quem nós somos. E por isso que, aparentemente, a tensão que vem de não dar fé à verdade, nós a negávamos na mente, porque a dor era grande demais, e aí ela escapava da mente e se manifestava através dessas doenças, dessas dores, dessas imagens vagas de terror, enfim, disso que Jesus escreve, todos nós sabemos o que é. Então, nunca foi isso que nos feriu, nunca. Sempre foi a tensão de não dar fé à verdade. A Miriam levantou a mão. Ing, eu sempre pensava que as dificuldades que a gente teve, as coisas que a gente já passou, eu tinha dificuldade de ter gratidão por elas. E Jesus veio, né, e dizendo que isso, se eu estou aqui hoje, onde eu estou, e eu estou buscando o que eu estou buscando, foi graças a isso tudo que eu passei, onde eu estou hoje. Então, eu tenho que agradecer mesmo todas as dificuldades, todas as problemáticas, né? E agradecer, porque foi isso que fez ser e eu procurar quem eu sou hoje.
Nossa, perfeito, exato. Olha o propósito do Espírito Santo nisso, Miriam. Porque, Maravilhoso. porque antes você acreditava que isso te afetava, né? Eu antes No acreditava que propósito era do porque eu estava ego, sendo isso era a castigada. causa. Isso era a Eu causa da tua falta de paz, né? No propósito era do ego. total, porque a gente ficava comparando, né? Por que que fulano nunca, a gente não vê sofrer, só a gente que sofre. Por que que fulano aconteceu isso e só acontece comigo, né? E ficava nesse ego. Nesse Então, círculo vicioso de culpa e é, projeção para fora. justamente. E agora a gente tem gratidão, porque a gente entende, né? Entende, é muito lindo. É perfeito. E isso fecha, Miriam, com o que nós acabamos de ver aqui lá atrás, que o propósito do Espírito Santo está por trás de todas as situações específicas. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas elas estão aqui para trazer a lembrança de que nós apenas não estávamos colocando fé na verdade. A nossa Todo fé estava colocada fora da verdade, num ser fora. separado. E isso era a E, causa. e é o plano de Deus para a nossa salvação, né? Exato, porque nós temos que escolher a salvação, nós temos que escolher a permissão da volta da fé. Então, como que nós vamos escolher isso se não estamos cientes? Então, o plano de Deus é nos tornar cientes disso. Isso que você acabou de demonstrar que você está ciente agora do quanto o novo propósito disso. É isso que te trouxe até aqui. É isso que vai te. São graças a eles que agora você sabe do propósito da fé. E é isso que tira a atenção. É isso que faz a mente voltar à verdade. Traz toda a leveza. Perfeito, Miriam. Então, isso tudo que você descreveu. E expiação é a mesma coisa. Está expiando a culpa da mente, está permitindo que o reflexo do céu, o sonho feliz, venha a ela. E o último passo depois é com Deus. Mas, continuando aqui no 5, assim foi a crucificação do Filho de Deus. Então, isso tudo que a Miriam acabou de descrever, que era, antes de saber desse propósito, era a crucificação do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Nós somos o Filho de Deus. Nós mesmos crucificamos o Filho de Deus. Então, aquela crucificação simbólica do Jesus de 2000 anos atrás é apenas uma representação da crucificação. A verdadeira crucificação é o que nós fizemos a nós mesmos, a nós, filho de Deus, quando nós nos identificamos com a ausência da verdade, quando nós nos identificamos com a separação, quando nós retiramos a fé da verdade e colocamos ela no nada, que é o ego, no caos, que é o ego. Então, nós crucificamos o próprio Filho de Deus, o Cristo, o ser que nós somos, quando nós jogamos nossa consciência fora do Cristo, e agora identificados num ser individual sofredor, aqui na matéria. Então, isso é a verdadeira crucificação do Filho de Deus. A sua própria falta de fé fez isso a ele. Então, o próprio Filho de Deus, o próprio ser que cada um de nós é, a nossa falta de fé em quem que nós somos é que fez isso. A nossa falta de fé no Cristo é que fez isso. Não foi Deus que nos expulsou do paraíso e nem foi uma força externa que nos arrancou de lá. A nossa falta de fé. Por um instante nos faltou fé porque a gente deliberadamente quis experimentar uma outra coisa além de Deus. Então, para ser além de Deus, automaticamente teríamos que abrir mão da fé. E aí nós nos crucificamos. Nós, como Cristo, crucificamos a nós mesmos o Cristo, ao ser agora conscientes dessa individualidade sofredora. Pensa com cuidado antes de te permitires usar a tua falta de fé contra ele. Então, Jesus diz: pense com cuidado. Olha o preço que é usar a falta de fé. O preço que nós já pagamos. Quem aqui não sabe o quanto custa uma mente que não está em paz? Quem acha que isso é pouca coisa? Quem acha que uma mente sofredora vale a pena?
Então, por isso que Jesus faz esse alerta. Pensa com cuidado antes de permitires usar a tua falta de fé contra ele, contra o Filho de Deus, contra o Cristo, contra quem eu de fato sou. E eu estou usando a minha falta de fé contra o Cristo quando estou identificado com o ser individual. Então, na verdade, estou usando isso. Preciso aceitar a expiação sobre isso. A Miriam levantou a mão. Só abrir o microfone, Miriam. Isso vale também para quando a gente vê uma pessoa, um morador de rua, por exemplo, e a gente fica com dó, fica querendo, né? Tudo bem que a gente também não vai desprezar e vai fazer o que está no nosso alcance, fazer para aliviar. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o plano de salvação para ele. Né? Para ele, que ele ainda é o meu filho de Deus, ele ainda só existe um filho de Deus, ele ainda sou eu. Então, no comportamento, já que eu, nele, penso que sou um ser separado, então dá um prato de comida, dá um cobertor, faça, né, o que precisa ser feito para aliviar. Mas isso é comportamental. Na mente não há dúvida alguma que ao ver o Cristo nele, sem necessidade alguma. Então, parar de crucificar, parar de dizer que ele é essa imagem projetada ali na sarjeta. Ele não é isso. Ele é o Cristo, o único Filho de Deus, ele é o meu ser. E se eu quero ver no meu pensamento, eu guardar essa imagem dele como sendo o ser dele, eu estou crucificando a mim, ao Cristo. A Isabela levantou a mão. Oi, Ingui. Então, assim, cada vez que eu me vejo separada do meu irmão, eu estou crucificando Jesus? Jesus, a ti, ao irmão, o próprio Filho de Deus, ao Cristo. A todos. Entendi. Obrigada. Certo. Continuando aqui no 5.5, no 5.4. Até vou ler o 5.3 para pegar o fio da meada. Então, pensa com cuidado antes de permitires que a tua falta de fé, usar a tua falta de fé contra o irmão, pois ele se elevou e tu aceitaste a causa do seu despertar como tua. Ele se elevou, ele já é o Cristo, o irmão, então não usa a falta de fé contra ele. E quando eu aceitei e tu aceitaste a causa, aqui a causa está em maiúsculo, porque é o Cristo. Então, eu aceitei o Cristo do despertar como sendo o meu. O despertar dele é o meu despertar. Eu já aceitei isso. Assumiste a tua parte na sua redenção e agora és inteiramente responsável por ele. Olha que grandiosidade disso. Eu sou responsável pelo Cristo naquilo que o ego disse que era um mendigo na sarjeta. Eu me tornei responsável por ele, pela crucificação do Cristo, porque ele ainda, por detrás dessa imagem, a realidade ainda é o Cristo. E eu sou responsável por manter essa consciência do Cristo em lugar dessa imagem projetada. Os olhos vão continuar mostrando a imagem projetada, mas o meu ser vai saber que ele não é essa imagem projetada. Pois ele se elevou, né? O ser dele já se elevou, já é o Cristo, e tu aceitaste a causa do seu despertar e assumiste a tua parte na sua redenção e agora és inteiramente responsável por ele. Não falhes para com ele, pois foi dado a reconhecer que a tua falta de fé nele não pode deixar de significar do que a tua falta de fé nele não pode deixar de significar para ti. Então, se nós falhar de ver o Cristo no irmão, esta falta de fé, o que ela significa para mim? Ela significa a minha própria crucificação também. Então, por isso, se eu falhar com o irmão, eu estou me crucificando. Mas se eu não falhar com o irmão, aí essa falta de fé simplesmente ela desaparece e a fé volta a significar a consciência de quem eu sou. A sua salvação
é o teu único propósito. Então, qual é o meu propósito aqui no mundo aqui? A salvação dos meus irmãos. Ver o Cristo nos meus irmãos. Tudo bem que enquanto isso aqui é uma sala de aula, eu preciso interagir e fazer as coisas comportamentais. O curso não é nesse nível. O curso vai para o nível da mente, porque é a mente que precisa ser desperta, é a mente que precisa da expiação e de voltar a se iluminar. Então, a salvação do irmão e a salvação dele é eu ver ele salvo, eu ver o Cristo, eu parar de crucificá-lo. É esse o meu propósito. Ver apenas isso em todas as situações e elas serão como um meio de trazer apenas isso. Então, aqui entra a fé de novo. Como que uma situação vai me afetar se eu dei o propósito a ela de ver apenas a salvação, apenas o propósito do Cristo? Isso aqui é poderoso. Isso aqui transcende a qualquer poder das coisas aqui do mundo. Então, ver apenas isso, ver apenas o que está além daqui, o propósito da fé, o propósito de permitir que a gente pare de crucificar o Cristo. Ter esse propósito em cada situação é isso que vai fazer com que a paz volte por detrás de cada situação. Quando aceitaste a verdade como meta para o teu relacionamento, vieste a ser um doador da paz com tanta certeza quanto teu pai te deu a paz. Olha que maravilha isso. No momento que nós aceitamos a meta da paz, a meta da verdade, que a gente aprendeu há 2 aulas atrás, e a gente aceitou, experienciou, viu o poder dela. No momento que nós aceitamos essa meta para cima dos nossos relacionamentos aqui, fragmentados do ego, nesse momento nós nos transformamos em doadores de paz. O ego nos fez doadores de separação, nos amaldiçoou, que a gente, tudo que toca fere, e tudo fere de volta pelo ego. Aqui, quando nós aceitamos a meta da verdade em cima dos relacionamentos, nós nos tornamos doadores de paz da mente. E isso vai para o irmão, para nós. E isso, Jesus diz, é com tanta certeza quanto o Pai nos dá a sua paz. A paz do céu, Deus compartilha conosco, porque Deus é paz, porque Ele é unicidade. Em unicidade não existe conflito, porque tudo é um. Então, na paz de Deus, na mesma certeza, nós nos tornamos aqui doadores de paz. Alguém consegue imaginar uma meta melhor do que nós estarmos nessa sala de aula, passando aqui essa aprendizagem, sendo doadores de paz em tudo que nós tocamos? Que nem o rei Midas, que transforma em ouro tudo que toca, nós sermos doadores de paz em tudo que tocamos. Desde aquele mendigo, aquele lá no hospital, nosso patrão, nosso empregado, nossos cônjuges, nossos filhos, netos, e tudo em todas as situações. Aquilo que o ego fez para ferir, se nós, com a nossa mente aberta, com a meta da paz, encostar-nos nessa situação, com essa meta, nós nos tornamos doadores da paz de Deus. E certamente não há propósito maior, não há função melhor a executar aqui no sonho. E ainda isso nos trará de volta a consciência do céu. Pois a meta da paz não pode ser aceita a parte de suas condições, e tiveste fé nessa meta, pois ninguém aceita algo que não acredita que seja real. Então, se nós vimos a meta da paz, e eu tive tantos testemunhos de vocês, de que vocês aceitaram, ninguém acredita na meta sem botar fé nela. Então, certamente, a fé já foi colocada na meta. Só porque ela fez sentido para vocês também. Então, a meta da paz fez sentido, então nós botamos a fé nela.
esta fé é que faz com que a meta seja real. Olha como isso é retroalimentador. Nós experimentamos a fé, mas pelo fato de experimentarmos é porque já acreditamos nela. E por já acreditarmos, já temos fé. Por já termos fé, é a fé que faz com que a meta se realize. Então, não há como não funcionar. Não há como dar errado. É a prova de tudo. Certamente vai trazer a paz. O teu propósito não mudou e não mudará, pois aceitaste o que nunca pode mudar. Aquele propósito inicial que nós compartilhamos no céu com a mente de Deus. Na verdade, esse propósito nunca mudou e nunca poderá mudar. E isso, o nosso propósito, nós estamos aceitando agora. Estamos parando de ir contra ele. Estamos parando de nos opor a ele e aceitando de novo a condição da paz. E agora não és capaz de afastar dele nada do que ele necessita para ser para sempre imutável. Então, nada agora nós vamos interferir, vamos colocar para interferir com o céu. A meta da paz é imutável e nós vamos parar de interferir com isso. Nós vamos parar de botar coisas que se oponham a isso. A tua liberdade, a tua liberação é certa. Dá assim como a recebeste. O Espírito Santo nos deu essa graça da liberação, de saber que nós somos ainda o Cristo, nós somos o Filho de Deus, nós nunca crucificamos esse Filho de Deus, e nós precisamos dar isso aos nossos irmãos, assim como o Espírito Santo nos deu, assim como nós recebemos. E demonstra que te elevaste muito além de qualquer situação que pudesse atrasar-te e manter-te separado daquele a cujo chamado tu respondeste. Nós respondemos ao chamado do Filho de Deus, do Espírito Santo, do Cristo, de nós mesmos no céu. Então, nós recebemos esse chamado, nós nos elevamos além da meta do caos da falta de fé, e em cada situação, ao invés de nos atrasar, agora permitimos que aquele a cujo chamado tu respondesse, que ele venha à nossa consciência. Então, este é o plano do retorno da paz para a nossa mente, que é infalível. Não pode não dar certo, porque ele está em alinhamento com o próprio poder de Deus. Este é um pensamento de Deus para a nossa salvação. Então, não há como falhar. E não há como nós também falharmos, graças à nova meta. Basta nós colocar a nova meta e permitir que a fé venha a suprir a ausência de fé no irmão e em nós, e isso será realizado. Então, esta é a condição da paz, isso que nós vimos, então, nessa sessão aqui, e com isso, Jesus conclui, então, o perdão e o relacionamento santo, porque essa meta é o relacionamento santo. E a forma de permitir que a ausência da fé seja substituída pela fé do Espírito Santo é o perdão. Então, isso é muito prático. E isso não demanda tempo. Isso é para ser usado imediatamente em cima do que fizemos dentro do comportamental. Por quê? Porque isso aqui é uma condição mental, é uma forma de pensar. Então, é muito simples, muito prático, muito direto. Então, com isso, nós concluímos o capítulo 17. E quinta-feira nós vamos continuar. Jesus sempre continua a nos ensinar a mesma coisa, mas com uma profundidade de um outro ponto de vista, sobre a passagem do sonho, que é o capítulo 18, e nós vamos começar a ver a realidade substituta, continuação desse capítulo. Bom, nós já tivemos algumas interações, mas agora, então, seria assim um horário de interagirmos ainda. Quem gostaria de fazer uso
da palavra, só apertar, só clicar aí na mãozinha, ou colocar no chat. E também tenho sempre aquela máxima, tem algumas lições de Jesus que são tão claras, tão diretas, que nem há mais nada a dizer no final, porque é só vivenciar ainda. E eu acredito que seja isso que também esteja acontecendo conosco agora, para que uma lição tão clara para o tomador de decisões, que é só agora permitir vivenciar, pensar sobre isso para pegar o hábito disso ser a primeira resposta para todos os pensamentos do ego, porque as coisas do ego, elas vão continuar vindo porque nós fizemos elas, nós estamos no reino dele, e não há problema nenhum com isso, nós não somos culpados pelo ego julgar pensamentos a nós, mas nós temos agora um recurso de como responder a ele, ao invés de comprar ele. Ao invés de nos identificar e sofrer, nós podemos olhar de volta, olhar e, mais além disso, perceber essa falta de fé e agora, pela fé do Espírito Santo, permitir que a meta da paz venha substituir a meta do ego em cada uma. O Márcio levantou a mão. Oi, Ing. Oi. Eu tenho uma prática que eu uso há algum tempo aqui, e eu até compartilhei num estudo de domingo com um outro grupo. Quero trazer aqui para ver o que você sente disso também. Porque lá no início dos meus estudos, a gente, aqui, né, no estudo do Márcio, eu confundia um pouco a fé, né? Eu colocava a fé, muitas vezes, em mudanças na forma, ou quando as coisas aconteciam do jeito que eu queria. Então, eu achava que eu estava praticando certinho, ou a minha fé em Deus está muito forte. Olha como as coisas estão dando certo. Só que depois de um tempo, essas coisas vão mudando. E aí, quando vinha essa... Não é a dúvida, né? Mas quando parecia que as coisas... Quando parecia que eu estava com aquela desesperança, aquela fé fraca, eu me fazia uma pergunta que era assim, que é onde está o meu desejo neste instante, com a minha prática de autorreconhecimento com o Curso em Milagres? Ela está em ser o Cristo, que eu sou em unidade com todos, com Jesus, com os meus irmãos, ou está no meu desejo de melhorar a vida do personagem? E eu percebia que quando eu estava querendo melhorar alguma coisa para o personagem, era ali que parecia que eu não tinha fé. Porque parecia que dependia de um monte de coisa, sabe? Não sei se está conseguindo entender. Parecia assim, tipo, ficava sempre um será, porque eu ficava esperando mudar a forma para eu dizer que a fé estava certa, que aquilo era o efeito da fé. E depois de um tempo isso mudou, porque eu comecei a levar a fé para esse lugar de que o que Deus fez, o Filho de Deus não mudou. Então eu passei a pedir a interpretação do Espírito Santo na cena e não mais a minha. E isso faz com que eu me sinta muito forte nessa fé de que tem um plano de Deus para a salvação, independente do que está aparecendo, que está acontecendo aqui, existe um propósito feliz que o Espírito Santo vai dar para essa situação. Então eu tenho usado muito isso, não sei se fez sentido aí para você ou para vocês. Fez todo, e todos nós viemos de uma jornada onde a gente tinha fé nas coisas do ego, porque você descreveu uma fé que lá no início, e como que não seria assim se a gente não tinha esse conhecimento? Né? Nós não sabíamos o curso ainda. Como é que nós poderíamos ter pensado diferente? Obviamente que a gente pensava que a fé era para melhorar as coisas daqui do personagem. Então, sim, mas à medida que o próprio curso vai nos ensinando que o nosso ser não é esse personagem, e à medida que a gente vai deslocando essa consciência equivocada e aprendendo que o nosso ser real, ele é ainda o Cristo, ele é ainda o Filho de Deus, muda tudo. Então, faz todo sentido sim, Márcio. E agora você está aprendendo a colocar a fé, como ele diz aqui, com a meta, e a própria meta, a própria fé supre a ausência da falta de fé. Porque antes você tinha que fazer a fé, agora ela nos é dada, a fé. E nesse lugar, Ing, vem eu não vou nem dizer que é a paz, né? Mas é uma tranquilidade tão grande, imediata,
de que na hora que aquilo precisar ser resolvido para o bem de todos, para o plano de salvação de todos os envolvidos, para o despertar de todos que estão ali, vai acontecer. Então, parece que eu sou retirado desse lugar de que eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? E aí, lógico, se tem que agir na forma, a gente atua, mas é de um outro lugar. Então, tem me feito muito bem essa prática. Exato, e aqui nós sentimos o reflexo da paz de Deus. Claro que no mundo separado, em uma consciência individual, não cabe o tamanho da paz de Deus, mas o reflexo dela, pelo menos o que a nossa mente concebe, ela não se opõe mais a Deus. E isso traz a paz. Obrigado, Ing. Perfeito. E com essa colocação do Márcio, acho que nós podemos concluir aqui a nossa aula. Ou alguém teria mais alguma colocação? Então, vou encerrando aqui a gravação. E toda a nossa gratidão, de novo, ao Cristo, que é o nosso ser, e a Deus Pai por nos dar o Espírito Santo, que não nos permitiu esquecer a nossa realidade.